Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 1, está escrito: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos nos quais velhas e a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Amém? Quando nós lemos o livro de Eclesiastes, nós encontramos reflexões de um homem já no final de sua vida, que escreve Eclesiastes, o rei Salomão, supostamente. E o interessante é que, depois de ter vivido muita coisa, ele faz uma análise muito interessante acerca da vida. Se você acompanhar comigo no verso número 1, lembra-te do teu? Quando? Nos dias da tua mocidade. É bem verdade que nós temos poucos jovens aqui, e se você olhar para o mundo de hoje, cada vez menos os jovens se interessam por Deus, porque tudo se tornou prioridade na vida de um jovem. Tudo: estudar, trabalhar, crescer, aprender novas profissões, novos idiomas, tudo é importante. Mas nós vivemos uma geração que ela está como aquela geração que sai do cativeiro de Israel, uma geração que já não conhece mais o Senhor, porque Deus ele foi moldado ao gosto das pessoas. Hoje em dia, se você procurar uma igreja que fala a respeito de finanças, existe uma igreja só para isso. Que fala a respeito de casamento, tem um culto só para isso, e assim vai. As pessoas elas meio que abandonaram o Deus da Bíblia e moldaram o Deus ao seu gosto. O interessante é que a informação nunca foi tão fácil de ser obtida. Hoje, além de você ter a Bíblia por escrito, você tem ela aqui, na palma da sua mão. Alguém usa celular para poder ler a Bíblia? Você já parou para reparar que dificilmente você consegue usar só a Bíblia quando você está com o celular na mão? Porque é exatamente o momento em que as mensagens começam a chegar, o WhatsApp atrapalha. E infelizmente é assim, porque nós mudamos o nosso foco. Porém aqui o escritor ele começa dizendo assim: lembra-te do teu Criador. Quando? Nos dias da tua mocidade. Aí talvez você diga, mas eu já não sou mais tão jovem assim, os anos já se passaram na minha vida. Mas a palavra de Deus diz que para que nós possamos entrar no reino de Deus, nós temos que ser como crianças. Certa vez Jesus encontra um mestre da lei chamado Nicodemos, todo mundo conhece a história. Na verdade é Nicodemos que vai ao encontro de Jesus à noite. Ele fala assim: Senhor, como é que eu faço para poder ser salvo, obter esse caminho que o Senhor fala? Aí Jesus vira para ele e fala assim: nossa, você já sendo velho, avançado de idade, conhecendo a lei, você não sabe como fazer isso? Aí Jesus diz: eu te digo que de maneira nenhuma, se você não nascer de novo, não tem como você voltar. Aliás, não tem como você entrar no reino de Deus. Ele fala assim: mas Senhor, como é que eu posso voltar a ser criança? Por acaso eu posso entrar no ventre da minha mãe de novo? Aí Jesus fala a respeito da consciência e daquela inocência, entre aspas, que nós costumamos dizer. A Bíblia diz que nós devemos ser prudentes como uma serpente, mas a malícia deve ser como de uma criança. Uma criança que é ofendida e sabe retribuir com perdão. Uma criança que é esquecida, entre aspas, mas que não se fere e se magoa. Então nós colocamos tudo aquilo que nós pensamos, sentimos à frente da palavra de Deus e deixamos de ser como Deus quer que nós de fato sejamos. Mas aqui o escritor está dizendo: lembra-te do teu Deus na tua mocidade. Possivelmente quando você era mais jovem, talvez você não conhecesse o Senhor. Mas se lembrar de Deus quer dizer quando você conhecer o Senhor, quando você o aceitou, entre aspas, como seu único e suficiente Salvador, ele passou a ser a sua prioridade diária, sim ou não? Onde você ia para a igreja, lia a Bíblia, ia nas orações, aquilo tudo que a gente fazia no começo.
E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai meio que se afastando desse costume. É ou não é? É assim. Antes eu não tinha que chamar a atenção de Marcelo para ler a Bíblia. Hoje eu tenho que castigá-lo para ele não ler o celular, não usar o celular e ler a Bíblia, porque está crescendo. Está no caminho. Mas se a gente não cuidar, naturalmente vai se perdendo, desviando. Por isso a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve, para que quando ela crescer não faça o quê? Não se perca. É exatamente isso. E aqui o escritor ele começa dizendo: lembra-te do teu Criador na tua mocidade. Ou seja, desde muito cedo comece a colocar Deus como prioridade na sua vida. Sabe por quê? Continua comigo aí no verso 1 do capítulo 12. Antes que venham os dias maus. Os dias maus eles vão vir sobre a minha e sobre a sua vida inevitavelmente. Não tem jeito. Esse evangelho que prega que o crente não sofre, o crente não chora, é mentira. É simples assim. Porque está escrito na Bíblia: da mesma sorte que sofre o ímpio, sofre o justo. O mesmo sol que nasce para o ímpio, nasce para o justo. Então você e eu iremos passar por dificuldades. A questão não está se nós iremos sofrer, está em como nós iremos passar pelo sofrimento. É por isso que no Salmo 23 está escrito: ainda que eu ande pelo vale da sombra da vida e da alegria. É isso que está escrito? Sim ou não? Está escrito o quê? Que eu ande pelo vale da sombra. O que vai acontecer? Eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor. Então sempre que Deus estiver presente na sua vida, ainda que você por hora duvide, vacile, tema, tenha a certeza, isso é fé, e creia que o Senhor Deus ele está com você. E ele continua dizendo no verso número 1 do capítulo 12: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos nos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento ou prazer. Esses dias eu fui ajudar meu pai a colocar um brinquedo pesado em cima de uma carrocinha e fiquei com as costas doendo o final de semana inteiro. E Marcelinho que fez uma massagem nas minhas costas e melhorou. Mas quando eu tinha 18 anos não era assim. A gente carregava peso, fazia um monte de coisa e o corpo não sentia tanto. Mas o corpo da gente ele vai envelhecendo. Vem as dores, vem os problemas, isso é normal, é natural da vida. Porém na vida espiritual da gente não é diferente. Nós deveríamos amadurecer na fé. Mas infelizmente muitas pessoas continuam depois de muito tempo, melhor dizendo, ainda como meninos. Como o apóstolo Paulo fala: vocês que já eram para estar ensinando, ainda dão trabalho nas coisas pequenas como meninos na fé. Porque a fé é algo que você vai crescendo dia após dia. Se você olhar um dos pastores que teve maior sucesso, entre aspas, na Bíblia, foi Timóteo, e ele era jovem. Ele foi instruído pelo apóstolo Paulo. Paulo diz: olha, mesmo você sendo jovem, Timóteo, ande por aqui, vá por aqui, instrua por aqui. E a igreja da qual ele pastoreava foi um sucesso, não em questão de crescimentos e essas coisas, mas ele conseguiu dar conta a Deus daquilo que foi mandado fazer. Porque desde jovem ele cultivava o andar no caminho do Senhor. À medida que o tempo vai passando, naturalmente nós vamos perdendo a força, o ânimo, a coragem. É ou não é? É assim. Mas é Deus que renova as nossas forças. A questão de lembrar de Deus, ela vai determinar exatamente como serão os seus dias e como terminarão os seus dias e para onde você vai. E é disso que eu quero falar nessa noite. Evangelho de Lucas capítulo 15, versículo de número 11, está escrito: e disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais jovem, o mais moço deles, disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me... E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Olha para cá. Esse homem, ele tinha quantos filhos? 2 filhos. E a Bíblia diz que o mais novo, o mais jovem, de repente ele resolve viver a sua vida. Ele olha, vê que tem riqueza,
tem juventude, tem força, tem saúde. Ele para e pensa, por que eu vou continuar nesse lugar vivendo desse jeito se eu tenho como melhorar de vida? Eu tenho como crescer, eu tenho como ser mais feliz. O estranho é que ele tinha tudo dentro de casa, sim ou não? Sim. Mas aqui ele se vê insatisfeito com a vida que o pai havia lhe proporcionado. Ele resolve pegar aquilo que ele acha que lhe pertence e partir para uma terra distante. Muitas vezes nós vivemos assim. Ainda estamos na casa de Deus, mas já vivemos como se não estivéssemos. Porque o nosso coração já não está mais aqui. Nosso desejo já está em outro lugar. As nossas metas de vida já buscam outras coisas que não mais Deus. Talvez você se lembre na época que você aceitou e conheceu o Senhor Jesus, onde tudo que importava era ter Deus. E não uma sandália nova, uma roupa bonita, um carro, nada disso importava. O que importava para mim e para você era estar na presença do Senhor. Sim ou não? Lembra disso? É o primeiro amor. Você fazia de tudo, mas o que mais importava era o dia e a hora do culto. Trabalhava o dia inteiro, estudava, enfim, vivia a sua vida, mas não via a hora de estar na presença de Deus, sabe? E à medida que o tempo vai passando, nós vamos crescendo, nós começamos a perder esse desejo. Porque nós entendemos que já temos o suficiente e podemos viver um pouco afastados do Pai. Vou viver a minha vida, já sou salvo, já tenho o que eu preciso. Porém a Bíblia diz, no verso de número 12, e o mais moço deles disse, Pai, dá-me a fazenda, a parte da fazenda que me pertence. E o pai fez o quê? Repartiu por eles a fazenda. Versículo 12, irmãos. Sabe por quê? Porque se você decidir partir, Deus ele não vai te impedir. O dia que você falar, hoje eu não estou afim de ir na casa do Senhor, Ele não vai te forçar. No momento em que você dizer assim, eu não quero mais, Deus ele não vai se jogar aos seus pés e ficar implorando, não saia, não vá. Sabe por quê? Porque quem precisa de Deus é você. Ele não precisa de você. Nós somos criatura. Ele é o Criador. Por isso nós lemos lá atrás, lembra-te do teu Pai. É isso que está escrito? Sim ou não? Não. É do teu Criador. É um ditado muito antigo e muitas pessoas não gostam de ouvir, mas é verdade. Que quem dá o pão também dá o castigo. Então se Deus ele te deu a vida, quem te dá a direção é Ele. Quem determina o caminho é Ele. Quem determina o tempo é Ele. Quem determina a forma é Deus. Portanto, todas as vezes que você decidir viver a sua vida do jeito que você quer, sabe o que Deus vai fazer? Sabe o que você quer? Sua parte? Toma e vai. Foi isso que o pai fez. Pai, eu acho que agora eu estou pronto, quero viver minha vida, já sou assim, é isso que você quer? Vai. No verso 13 diz, e poucos dias depois, o filho mais novo fez o quê? Ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. E ali ele fez o quê? Fez o quê, irmãos? Desperdiçou a sua fazenda, o seu dinheiro, vivendo de forma dissoluta. Não, Deus, agora eu estou preparado, agora eu já posso, agora eu já sou, agora eu já faço. Aí Deus diz para você, mas ainda não é o tempo. Aí a gente insiste em fazer aquilo que Deus não determinou que nós façamos. Aí você está dizendo, poxa, então você está dizendo que há um destino a ser seguido? Não, meu irmão, eu estou dizendo que há uma palavra a ser obedecida, que é a palavra de Deus. Deus diz, ande por esse caminho, mas muitas vezes nós queremos pegar os atalhos, achando que os atalhos vão nos levar aos fins que nós desejamos. Aí Deus diz, porque está escrito, eu é que sei que pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. É o que está escrito na palavra. É a direção, mãe, que Deus dá na vida de cada um, sabe? Talvez você queira fazer um monte de coisa. Não, Deus, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer assim. Você pode fazer tudo. Mas se você não fizer aquilo que Deus determinou que você faça, não adianta você fazer tudo, porque você acaba não fazendo nada. É ou não é? Esse jovem aqui, ele pega tudo que ele tinha, tudo. E a intenção dele não era ir gastar. Ele queria conseguir mais.
Mas quando nós achamos que podemos viver independente de Deus, Deus ele deixa que você vá e faça o que você quiser com a sua vida. O apóstolo Paulo diz: tudo nos é lícito, mas nem tudo convém. Aí nós mudamos a verdade de Deus. Tudo me convém, mas nem tudo é lícito. Mas se me convém eu faço. Porque o mundo hoje está assim. É ou não é? As pessoas fazem aquilo que elas querem fazer, como querem fazer. E se esquecem que aquilo que Deus te deu foi a sua vida. E querendo ou não, um dia você vai ter que prestar conta a Deus de todos os seus dias. Todos eles. Todas as suas ações, as suas palavras, tudo isso. Aí nós, ao invés de gastarmos, o maior tesouro que nós temos é a vida. Servindo e buscando a Deus, nós buscamos aquilo tudo que vai ficar na terra. É sempre um celular melhor, um carro melhor, uma roupa melhor, uma casa melhor. Não é que seja pecado isso, mas não é o foco da vida, sabe? Não é o final dos seus dias, porque tudo que você juntar na terra vai ficar aqui. Tudo, absolutamente tudo. Você já parou para pensar que se você gastasse tudo que você tem com Deus, nunca lhe faltaria nada? Sabe por quê? Porque está escrito: buscai primeiro o reino e a sua, e o que você necessita vai sendo acrescentado. É simples assim. Simples assim. Meu celular quebrou. Os 2 botões de ligar e tal, não sei o quê. Aí um dia eu olhei pro meu celular assim. Eu não gosto muito de telefone de celular, mas a gente precisa, não tem jeito, né? Aí eu pensei, eu preciso de um celular. Aí Deus usou uma pessoa que pegou um celular bom, aqui ó, vou até mostrar pra câmera aqui, novo, na caixa. Pastor, o senhor é um presente aqui, ó. Deus ele abençoa a sua vida para que você abençoe outras pessoas. Entende isso? Portanto, não há necessidade de absolutamente nada para aqueles que de fato servem a Deus. Se você buscar gastar os seus dias de fato servindo a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é, isso não vai te garantir o céu. Até porque a salvação ela é pela fé e não pelo que você faz. Mas vai provar que você está no caminho, na direção de Deus. Esse jovem, ele pega tudo que ele tinha e gasta. E perde. E olha o que acontece na vida dele. Verso 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande, e começou a passar. Você já passou necessidade na sua vida? Necessidade não é vontade. Necessidade é você ter fome e não ter sequer um cajá para tirar do pé e comer. É isso. Isso é necessidade. Entendeu? Não é dificuldade. Dificuldade todo mundo passa. Necessidade é você precisar de dinheiro para comprar um remédio e não ter o que vender para comprar um remédio. Isso é necessidade. Fora disso, não. Esse homem aqui, ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Tudo. O pai pega toda a riqueza, reparte em 3 partes. Pega a parte dele e fala: toma, meu filho, já que você quer ir, então vá. E ele foi. E ele começa a gastar tudo que ele tinha, sem pensar. Quando fala de forma dissoluta, ou seja, ele pegou, Júnior, aquilo que ele tinha e foi gastando. Não, vou fazer porque amanhã eu ganho mais. É assim que a gente pensa, é ou não é? Não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, porque amanhã... Eu te pergunto, quem te garante que você vai estar vivo amanhã? Mês que vem? Ano que vem? Hã? É como aquela história que Jesus conta daquele homem que fala: nossa, eu trabalhei tanto esse ano e rendeu muito, então eu vou derrubar os celeiros, vou construir outro maior para que eu tenha em abundância. Aí Deus fala com ele: cara, você está louco? Essa noite, hoje, vão pedir a sua alma. E o que você tem preparado? Imagina se você partisse dessa terra hoje, em direção à eternidade, o que você teria para mostrar a Deus? Imagina. Talvez você diga: mas eu faço a obra de Deus. Tudo bem, todos nós temos que fazer, mas você cumpre a vontade de Deus para a sua vida? Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas eu sinto te dizer que não há salvação sem santidade. Não tem como.
A palavra santidade, ela significa separação. É você ser separado, literalmente. Separado das coisas do mundo, dos desejos da carne, das práticas daquilo que te afastam de Deus. É ser santo. Jesus disse: sede santo, porque eu sou. Foi Jesus quem disse. Poxa, mas é difícil. É claro que é difícil. Mas não é impossível. Porque se fosse impossível, ele não diria. Aí você fala: poxa, mas eu sou fraco. Aí ele diz: diga ao fraco, eu sou forte. Quando você fica fraco e busca a presença de Deus, é aí que a sua força se renova. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que o poder de Deus, ele se torna eficiente em nossas vidas, na nossa fraqueza. Sabe? Poxa, mas eu tenho dificuldade. Todo mundo tem. Tenho necessidade. Todo mundo tem. Todo mundo passa por problemas. A questão está em como você escolhe passar pelos problemas. Esse jovem, ele pega tudo que ele tinha e perde. Aí a Bíblia diz que veio um tempo que veio fome sobre toda aquela terra. Talvez não haja fome hoje em Conceição da Barra, no Espírito Santo, no Brasil. Aliás, até há, né? Em alguns lugares. Mas na sua casa com certeza não te falta o que comer, o que vestir. Graças a Deus por isso. Mas você já parou para pensar se falta Deus? Porque você pode ter tudo. Você pode ter um iPhone, você pode ter um carro novo, roupas boas, o melhor do alimento. Mas se não tiver Deus, não tem nada. Aí você pega os seus dias e começa a gastá-los de forma dissolutamente. Vai vivendo, vai vivendo. E não cumprindo a vontade de Deus como Ele manda. Não é que Ele pede, Ele manda que seja. É assim. Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão aí. Quem é pai ou mãe? Você gosta dos seus filhos quando eles desobedecem você? Sim ou não? Aliás, deixa eu mudar. Você gosta quando os seus filhos te desobedecem? Por quê? Por que não? Porque tudo que você faz e fala para os seus filhos é para o bem deles. Assim é Deus. Deus diz: não haja assim, é para o seu bem. Não faça assim, é para o seu bem. Faça assim, é para o seu bem. Sabe? Até o castigo de Deus para nós é para o nosso bem. Até isso. Esse filho aqui, ele resolve não entender e viver a sua vida como ele queria viver. E olha o que acontece com ele. Verso 15. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus a apacentar porcos. Olha para cá. Esse homem, ele tinha tudo. Ele era chefe, ele era patrão, ele mandava. Ele resolve pegar a direção da sua vida e desperdiçar. E aquele que mandava, agora passa a ser mandado. Aquele que era patrão, passa a ser escravo. É isso. Mas esse cara aqui, esse jovem, ele começa a trabalhar pastoreando porcos. O que um porco faz? O porco, ele rola na lama. O que mais? Come lavagem. O que mais que um porco faz? Morde um outro lá, come pedra. Porco é porco, não é? Eles vivem daquele jeito lá. Esse homem sai de uma posição de honra e, com a sua falta de sabedoria e obediência, ele passa a cuidar de porcos, de bichos imundos, considerado pelo povo dele um bicho imundo, porque o judeu não come carne nem nada de porco, nada. Eles consideram um bicho imundo, né? E o interessante é que ele tinha tudo. Você imagina, você tinha tudo. Aí, por sua escolha, por sua decisão, você decide ir pelo caminho errado. Aí, de repente, um belo dia, você aqui, ó, desperta e fala: meu Deus, eu tinha tudo. E agora eu estou aqui junto com os... O problema não é cuidar de porco. Sabe qual é o problema? Verso de número 16. E desejava encher o seu estômago com o quê? Com o quê, irmãos? As bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava? Imagina. Ele chegou num ponto de desejar comer lavagem, que seja esse o termo. Bolotas não eram lavagem, mas a comparação é mais ou menos essa. Ele tinha tudo. Ele deixa de comer na mesa do seu pai, que era dono de uma imensa fazenda.
E agora ele está cuidando de porco, como eu disse. O problema não é cuidar dos porcos, porque todo trabalho é digno. A questão é você desejar comer aquilo que sobra de um porco. Imagina. Isso serve para os nossos dias. Hoje você tem saúde, você pode falar do Senhor Jesus. Você pode viver os seus dias para Deus. Mas tomara Deus que não. Mas imagina se um dia você estiver numa cama de hospital. Fala, Deus, eu queria sair daqui para fazer a tua vontade, fazer a tua obra. Deus fala, mas eu te dei tantos anos e você não quis. Aí quando você se vê perdido, numa situação difícil financeira, fala, Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou ser fiel. Aí ele fala, por que você não foi fiel quando eu te dei? Sabe? Será que vai precisar chegar nesses dias onde você pare e lembre disso? Sabe por quê? Porque isso aconteceu. Verso 17. E caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm em abundância de pão e eu aqui passando fome? Ainda bem que chega aqui e ele se lembra disso. Ele para e pensa assim, meu Deus, os empregados do meu pai têm fartura naquilo que eles comem e eu estou passando fome. Ele escolheu seguir aquele caminho pensando que aquilo seria o melhor para ele. Mas ele esqueceu daquele verso que está escrito, que todos os caminhos aos olhos dos homens são bons, mas o final deles é morte. É isso. Sabe qual é o único caminho que realmente que vai te conduzir à verdadeira vontade de Deus? Ele é um caminho estreito, difícil, complicado, duro, possivelmente íngreme, como a trajetória de Jesus até o Gólgota. Jesus ele vira e diz, aquele que quiser me seguir, toma a sua cruz. Cruz é lugar de sacrifício, sofrimento, renúncia, e me siga. Porque o verdadeiro caminho e o verdadeiro Jesus é esse. Aquele que diz assim, abra mão do que você tem e venha a mim. E nós buscamos hoje em dia diferente. Nós queremos ter tudo, que Deus nos dê tudo, nos abençoe, nos prospere, nos faça feliz, para que aí nós o sirvamos. Esse não é Deus, esse é Satanás. Porque quem diz, se prostrado me adorares, tudo isso que você está vendo na terra te darei, foi o diabo. Não foi Deus. É ou não é? Pelo menos é o que está escrito na Bíblia. É o que está escrito. Sabe o que você vai ganhar se você servir a Deus de forma fiel? Fiel mesmo. Sofrimento, dificuldades, perseguição, injúria, difamação. Tudo isso. Porque Jesus disse isso. Mas ele diz assim, ó, fiquem alegres quando por meu nome vocês forem perseguidos. Isso quer dizer que quando você de fato começar a incomodar o mundo por ser um cristão fiel, um servo de Deus, quer dizer que você está no caminho certo. Ainda que ele seja apertado. Por isso está escrito, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O prêmio não está aqui nessa terra, o prêmio está do lado de lá. Lá no final do caminho. O problema é que a gente quer ter resultados como esse jovem, a gente quer ter resultado aqui e agora. Deus, eu quero aqui e agora. Assim, assim, assim. Como se Deus fosse seu empregado. Lembra o primeiro verso que nós lemos? Lembra do teu Criador. Criador. Jesus envia o seu Filho à terra. E a Bíblia diz, acho que em Hebreus, se eu não me engano, que Jesus ele se torna o primogênito da criação. O Filho de Deus. A Bíblia diz, e todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Co-herdeiros de Cristo. É o que está escrito. Co-herdeiros de Cristo. Ou seja, o reino que Jesus Cristo irá herdar, ou herdou, melhor dizendo, ele vai ser governado por Cristo e pelos seus santos. Isso é muito sério. A Bíblia diz que Jesus ele virá para poder buscar a sua igreja. E que Jesus, os seus anjos, vindo com as suas milícias de anjos, e a sua igreja vão julgar o mundo, julgar a terra. Olha como isso é sério. Aí a pessoa escolhe comer lavagem. Por quê? Esse homem cai em si, crise, e fala assim, meu Deus, os empregados do meu pai vivem melhor do que eu. Lá eles têm fartura. Aí ele toma uma decisão pelo menos sábia. Verso 18. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E dir-lhe-ei, Pai,
Pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Ele ensaia aqui um discurso do que ele iria dizer para o pai quando ele chegasse lá. Mais ou menos como a gente faz, né? Quando a gente se vê numa situação difícil, fala, bom, Deus, se o Senhor me abençoasse aqui, enfim, aquela oração que você de vez em quando faz. Ele esperava ser recebido pelo seu pai, pelo menos como um dos seus empregados. Aqui, ele só esperava. A questão não é o que você deseja fazer. Olhe para cá, entenda isso. A questão não é o que você deseja fazer. Porque eu tenho certeza que você deseja ganhar almas, pregar o evangelho, se santificar, fazer um monte de coisa, sim ou não? Mas querer é apenas querer. O que importa, de fato, é o que você faz. É a atitude que você toma em direção à decisão. É isso. E foi o que ele fez. Verso 20. E, levantando-se, foi para onde? Para onde, irmãos? Ele se levantou e foi. Mesmo sabendo que ele poderia ser recebido de forma grosseira. Ou que o pai pudesse dizer, não, você é um vagabundo, você pegou o que a gente tinha e gastou com aquelas prostitutas, e você é vergonha da família. E ele poderia ter sido recebido assim, sim ou não? Poderia. Acontece. Ele esperava assim, pelo menos bater na porta do fundo, falar, olha, eu sei que eu não posso mais entrar aqui, mas me deixa pelo menos ficar na senzala ali com os escravos para poder trabalhar para o Senhor. E, sabe? Era pelo menos isso que ele queria fazer. Mas o verso 19 começa dizendo assim, 19 não, desculpa, verso 20. E levantando-se, foi. Por isso Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A questão está em você se levantar e ir, sabe? Por isso Jesus ele vira para aquele paralítico e diz assim, levanta, toma o seu leito e anda. Por que Jesus não pegou ele pelo braço e levantou? Por quê? Sabe por quê? A você cabe crer na palavra de Jesus. Ele já te abençoou. A questão está na postura que você toma diante da dificuldade. Mesmo estando numa situação difícil, se levante e vá em direção à casa do Pai. Poxa, mas eu não aguento. Levante e vai. Não tenho forças. Levanta e vai. Ninguém me apoia. Levanta e vai. E se falarem de mim? Levanta e vai. E se eu for mal recebido? Levanta e vai. Sabe por quê? Porque quem te espera lá na frente é o seu Pai. E não apenas mais o seu Senhor. Verso 21. 20, melhor dizendo, não terminei. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestindo-lhe, pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. O pai já imaginava que esse homem estava morto, seu filho estava morto. Sabe por quê? Porque distante de Deus não há vida. Não há vida. Há momentos de alegria, ou a falsa alegria. Há momentos de prazer, ou um prazer passageiro. Mas vida só existe em Cristo. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só a vida em Jesus. Só a vida nele. Por isso a Bíblia nos compara a uma árvore. E essa árvore ela tem muitos galhos. Você só tem vida enquanto você estiver ligado no tronco da árvore. Uma vez que você decide se cortar e cair, o destino é secar e virar lenha. Lenha serve para quê? Para quê? Para queimar. É isso.
Aonde é o lugar onde o fogo é eterno e não apaga? Aonde? Entendeu? Um galho fora do corpo, o seu destino é o inferno. É isso. Simples assim. Um galho fora da árvore, o seu destino é secar, morrer e depois queimar. Não tem jeito. Tem como você cortar um dos seus dedos e o seu dedo continuar vivo fora do seu corpo? Tem jeito de você cortar um braço e o braço continuar vivo fora do seu corpo? Sim ou não? Não tem jeito. E por que você acha que tem jeito de você se afastar de Deus e continuar tendo uma vida? Não tem. Ah, mas muita gente foi por aí e está feliz. Será? Talvez aquilo que apareça no Instagram ou no Facebook é a felicidade que as pessoas querem que você pense que elas têm. Mas entre ela e um travesseiro, só ela e Deus sabem. É assim. A vida é assim. E enquanto você está vivo aqui, tudo bem. Mas no momento que seus olhos se fecharem e você abri-los do outro lado, talvez a sua vida seja como daquele mendigo Lázaro que vivia à porta do homem rico, esperando que as migalhas caíssem da sua mesa para poder comer. Sabe? Mas muitos querem viver como um homem rico. Porém, quando os dois morrem e vão para o outro lado, um é recebido no seio de Abraão e o outro foi para o Hades, lugar de tormento. E ali nessa parábola que Jesus conta, ele implora a Abraão, dizendo: Pai Abraão, pede a Lázaro, ou seja, pede ao mendigo que está aí do seu lado, que molhe a ponta do dedo na água e coloque na minha língua, porque eu estou atormentado. Aí ele diz: mas não tem como a gente que está daqui passar para esse lado aí. Ele se contenta em ter sido condenado à perdição eterna. Ele fala: tudo bem, então pede que alguém ressuscite aí, ou que Lázaro, sei lá, alguém vá lá na minha família e avise a eles para que eles ouçam a palavra de Deus e vivam, para que eles não venham para esse lugar aqui. Abraão vira e diz: eles têm os profetas, eles que os ouçam. Não tem jeito. Ainda que se alguém ressuscitar daqui for lá, eles não vão acreditar. Porque nós esperamos sempre uma resposta sobrenatural, um milagre de Deus. Sabe qual é o milagre que Deus pode fazer por você? Seu coração está batendo aí, ó, dentro do seu peito. Isso te dá vida para que você tome as decisões certas. Você não precisa que mude o governo, que termine 2019, porque o ano que vem vai ser igual ou pior do que esse. Nossa, mas que visão pessimista é essa? É a realidade. Você já viu um ano pior do que 2019? Sim ou não? Não. E os que virão serão ainda piores. Sabe por quê? Porque o mundo caminha para o fim. É a mensagem que ninguém prega, mas é verdade, ou quase ninguém prega. O mundo caminha para o fim, para o seu término. Porque vem o governo do anticristo sobre a terra, que trará a paz mundial, e todo mundo conhece essa história. Mas o final dele revela-se o filho da perdição, aquele que de fato vai dominar a terra. E o final da história você já conhece, se você ler a Bíblia. Não são os anos que vão passar e vão melhorar a sua vida. O que vai melhorar e mudar a sua vida é o que você faz agora, hoje. Porque o único dia que você tem para viver é hoje. O único momento que você tem para viver é o agora. Sabe? Então não desperdice a sua vida. Não desperdice seus dias. Para que não aconteça com você o que aconteceu com esse homem, que ele precisou estar numa situação terrível para se lembrar que ele tinha um pai. Você já parou para pensar por que é que Jesus ele começa a oração quando ele instrui os apóstolos dizendo assim: Pai nosso? Por que ele não diz meu pai? Pai, não. Ele diz Pai nosso. Porque da mesma forma que Deus cuida de Jesus, ele cuida de mim e de você também. Sabe? Ele nos vê dessa forma, não iguais a Jesus. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que há um cuidado de Deus sobre a mim e sobre a sua vida. Sabe? E o que Deus quer e espera que você faça apenas é a vontade dele. Aí eu te pergunto, qual a vontade de Deus para a sua vida? Você já se perguntou isso? Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? Se você não sabe, eu te digo agora. Primeiro, se santifique. Primeira coisa. Jesus ele pega e diz assim: um novo mandamento vos dou, que amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti
Mesmo. Você ama as pessoas como você se ama? Sim ou não? Começa daí. Porque quando nós erramos, nós queremos perdão. Mas quando as pessoas erram contra nós, nós queremos juízo, justiça. Quando nós pecamos contra alguém, nós esperamos misericórdia. Mas quando alguém peca contra nós, nós queremos justiça, juízo ou vingança, na verdade. É assim. Quando alguém nos deve, a gente bate, importuna a pessoa, ainda que ela não tenha, e fala, vou tomar o que você tem, vou te botar na cadeia. E quando é você que deve, você desliga o telefone, esconde da pessoa, esconde do mascate, fala, Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia? Lembra do que está escrito? Jesus contou isso, gente. Ele fala a respeito de um homem que devia, vamos botar aqui em dinheiro, o homem devia R$1 milhão para o rei, para o governo. Aí os soldados vêm para levar aquele homem preso, ele vai diante do rei e fala assim, olha, pelo amor de Deus, eu não tenho como pagar, tem misericórdia em mim e tal, eu vou dar um jeito aqui. O rei vai e fala, então tudo bem, eu te perdoo, vai em paz. No momento que aquele homem sai, ele encontra um que devia R$100 a ele. A Bíblia diz que ele pegou um pelo colarinho, sacudiu, seu desgraçado, você tem que me pagar, vou te botar na cadeia. Aí o rei manda chamar aquele homem e fala, peraí, mas eu te perdoei o tanto que você fez, você não pode perdoar R$100 o cara aqui. Quem muito foi perdoado, muito ama. Esses dias eu falei para a Cris, contei para ela, eu admiro muito aquela mulher, a Andressa Urach, uma mulher da televisão aí, porque ela pega a sua vida de prostituição e uma vida terrível e expõe na mídia para quem quiser saber. E hoje ela fala assim, eu tenho vergonha do meu passado, mas hoje eu sirvo a Deus. Quanto tempo vai durar? Não sei. Isso é entre ela e Deus. Mas sabe como Deus vê? Deus vê assim, a quem muito Ele perdoa, Ele espera que essa pessoa seja muito grata a Ele. Sabe? O problema é que nós achamos que o perdão de Deus é um favor que Ele nos faz. Deus não tem que fazer nada por você. Ele não tem que. Nada, é você que tem que, para que Ele faça alguma coisa a seu favor. Sabe? Se você for fiel a Deus, Ele vai continuar sendo fiel. Sim ou não? Sim ou não? E se você não for fiel a Deus, Ele vai continuar sendo fiel? Sim ou não? Vai. Ele vai continuar sendo fiel. Ou seja, a posição dele é essa aqui, ó. Fidelidade. Não significa que Ele vai retribuir a você. Ele continua sendo fiel. Entende? Ele não muda. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus não muda. Ele não muda. Os frutos da minha e da sua infidelidade, quem irão colher somos nós. Simples assim. Simples assim. Deus é santo. Esse homem aqui, ele volta para a casa do pai, corre, se lança ao pescoço do pai, e o pai manda preparar uma festa para ele. Porque o pai considerava que ele já tinha morrido, já não tinha mais jeito para ele. De repente ele volta. Verso 25. E o seu filho mais velho estava no campo, estava trabalhando. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, insistia com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho. Por que ele não disse, vindo meu irmão? Sabe por quê? Olha para cá. Porque você e eu temos a falsa ideia, e a ideia hipócrita, de que aquelas pessoas que se afastam deixam de ser nossos irmãos. Tem muito pastor que para de falar com a ovelha na rua quando a pessoa sai da igreja. Já viu isso? Muitos irmãos que param de dar a paz do Senhor para os outros porque saem da igreja. Eles deixaram de ser seus irmãos? Não. Eles só estão distantes da casa do Pai. Só isso. É assim. Eu cumprimento todos os meus amigos, as pessoas que não estão mais na igreja. Todos. Com a paz de Cristo, a paz do Senhor. Todos. Porque eles são meus irmãos. A escolha que eles fizeram, a forma como eles resolveram viver é um problema deles. A mim, cabe estar de braços abertos esperando que um dia eles voltem. E a você também. É assim.
Esse irmão aqui, ele fica indignado que o irmão tinha feito tudo que fez e de repente acaba voltando. E o problema não foi ele ter voltado, foi o pai ter recebido ele com festa. Sabe? Verso 27. 27 não, desculpa, 28. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai instava, insistia com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as prostitutas, mataste-lhe o bezerro. O bezerro, fala um bezerro cevado ou o bezerro cevado? Sabe o que significa isso? Havia um animal preparado para uma ocasião muito especial. E a ocasião especial que o pai encontra aqui para poder celebrar, matar aquele bicho e celebrar, é exatamente o retorno do seu filho. Verso 31. E disse-lhe: filho, tu sempre estás, e todas as minhas coisas são tuas. O pai está dizendo a um dos seus filhos: todas as minhas coisas, tudo que eu tenho é seu. Você poderia dizer nessa noite que tudo que você tem é de Deus? Tudo é tudo. Não é um pouco, não é uma parte. É tudo, tudo, tudo. Tudo que você tem pertence a Deus. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que Deus, ele é o Senhor do ouro e da prata. A Bíblia diz que Deus dá a semente àquele que semeia. Se a gente não consegue dar 10% para Deus, a gente vai dar o quê? Então estamos falando de dinheiro, que é algo que hoje você tem, amanhã você não tem mais. Geralmente a gente pega, paga a conta, compra comida e daqui a pouco acaba. Geralmente é isso. Quando sobra a gente compra uma coisinha, é ou não é? Aí a gente canta ao Senhor: tudo entregarei, tudo te darei. Dá nada. Ah, mas é porque. Quando a gente fala mas é porque, acabou a conversa. Porque a Deus, ou você obedece, ou não obedece. Ou você cumpre, ou não cumpre. Não tem um meio termo. Mas o Senhor em Deus não entende. Desculpa ser franco com você desse jeito, mas ele não entende. Sabe por quê? Porque existe uma lei. A palavra de Deus é lei, gente. Sim ou não? A palavra de Deus é lei. Ou você cumpre, ou não cumpre. Mas do meu jeito eu faço. Não, do seu jeito você faz, não. Do seu jeito você faz para você. Para Deus, todos nós fazemos como Ele determina. É assim. Imagina que você mande um filho seu, falar: vai no supermercado e compre um quilo de arroz cepé. Um exemplo. Aí ele chega com meio quilo de arroz São João. Ele fez o que você mandou, sim ou não? Mas ele não foi comprar arroz. Não é arroz do mesmo jeito? A quantidade é um pouco diferente, mas não é arroz? Você vai aceitar? Por quê? E por que Deus tem que aceitar o seu resto? Será que Ele precisa do seu resto? E eu não estou falando só de dinheiro, não. Dinheiro é o de menos. É o resto do seu tempo. É o resto da sua vida. É o quanto sobra. Sabe? Por isso nós começamos a lendo assim: olha, lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, ou seja, enquanto você ainda pode. Porque os dias maus, eles vão vir sobre mim e sobre a sua vida. Se Deus quiser e te abençoar, você vai envelhecer como a irmã Leontina, tem 95 anos de idade, está aqui. Eu tenho uma foto no meu telefone dela, sozinha orando de joelho aqui. Está no meu telefone salvo. Eu não apago essa foto por nada. Quando eu olho para essa foto no meu telefone, eu falo assim: meu Deus, são 95 anos de idade com o joelho dobrado na casa do Senhor. Não precisava estar aqui, não. Pela idade, pelo tempo, que o corpo já não suporta fisicamente mais. O corpo, a carne, não dá mais. Está ali. Sabe, não estou fazendo isso para exaltar ninguém, não, gente. Até porque aqui, entre nós, o grande, o Senhor é Deus. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, não. Eu estou te dizendo que quando você fala: eu não tenho tempo. Eu estou com dor disso. Aí Deus vai falar: como é que é?
Você está com dor? Pera aí, vou te dar um câncerzinho para você ver o que é dor. Deus, será que precisa disso? Deus não vai dar porque agora eu não tenho. Como é que é? Você não tem? Beleza. Fecha aí, tantos empregos. Rau. Nome da lista primeiro, corta. Pá. Aí você vai ver o que não tem. Você bater a mão no bolso e fala, meu Deus, eu não tenho 50 centavos para comprar um pão. Deus, e agora? Aí você vai lembrar de Deus. Igual o outro estava aqui, ó. Ele tinha tudo, mas ele resolve lembrar do seu pai quando ele já tinha perdido tudo. Será que a gente precisa disso? Não, mas se o Senhor fizer, aí eu vou ser. Ele já fez. Ele já fez. Ele já te deu. Ele já se deu na cruz por você. O que Deus precisa fazer mais para que você resolva dedicar todos os seus dias da sua vida para Ele? Aí eu te pergunto, o que te falta? O que falta? Talvez essa seja a pergunta que você deva fazer todos os dias. Eu e você, melhor, devamos fazer todos os dias. Deus, o que me falta? Me desculpe a honestidade, mas às vezes só falta vergonha na cara. Sabe? Você olhar de frente ao espelho e falar assim, Deus me deu tudo. Deus me deu uma vida. Deus me deu uma família. Me deu filhos. Me deu um teto. Me deu sustento. Eu estou aqui. Imagina se você estivesse dentro daquele prédio que caiu semana passada ali, que não deu tempo de ninguém fazer foi nada. Imagina. Ou se você estivesse dentro daquele caminhão que bateu ontem e matou um monte de gente. Ou se fosse você que estivesse agora na fila do hospital e recebendo o diagnóstico do médico, assim, olha, você tem tantos dias de vida, o câncer já se espalhou pelo corpo, não tem mais jeito, chama a família para poder despedir. Imagina se fosse você. Mas hoje o Senhor te livrou disso. Motivos para agradecer nós temos todos os dias, sempre teremos, enquanto estivermos vivos. Portanto, pare e pense nessa noite assim, meu Deus, o que eu tenho feito com os dias da minha vida, o que o Senhor tem me dado. Porque eles estão acabando, para todos nós. Nós não vivemos um dia mais, nós vivemos um dia menos. Porque cada dia que se passa, você se aproxima mais da morte. Ou da eternidade, se você assim preferir. Quero te dizer nessa noite que você pare, pense e lembre de Deus como prioridade na sua vida. E que Ele seja o alvo da sua vida por todos os dias. Amém? Feche seus olhos por um instante.